Minha gente querida, eu quero ler para nós no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Você pode abrir comigo aí em Lucas, no capítulo 5, verso 12, que diz assim: aconteceu que, estando Jesus numa cidade, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, enfiou a mão na ferida, na chaga, na purulência, no contágio do homem, dizendo: quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Narrativa semelhante você encontra em Marcos, no capítulo 1, no verso 40. Exatamente a mesma, com a mesma candura, com a mesma candência. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, enfiou a mão na chaga do homem, porque o amor e a compaixão produzem ação solidária, identificação total. E disse ao homem: eu quero, fica limpo. E no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e o homem ficou limpo. Isso não é só uma narrativazinha de uma cura a mais. Isso aqui nos conta a história da solidariedade radical de Deus com a criatura humana. Vem esse homem que naqueles dias era considerado mais do que alguém que sofresse hoje em dia de AIDS. Era algo cujo contágio se imaginava não apenas era físico, mas era um contágio que carregava em si o sinal de uma praga, o sinal de uma maldição, o signo de uma rejeição divina para com aquela pessoa. Era assim que se interpretava um leproso naqueles dias. A religião via assim, a população via assim, e todos os indivíduos tinham esse tipo de repúdio, que rejeitava não só pelo medo do contágio, mas rejeitava pela simbolização maldita que o indivíduo representava. Aí vem esse homem, sem doutrinação nenhuma, sem vir levado por ninguém, apenas surgiu dentro dele essa convicção de que Deus era amor. Deus era misericórdia. Deus não podia ser de outro modo. Deus tinha que ser bom. Deus tinha que ser inclusivo no aconchego, na solidariedade para com a calamidade humana. Esse dogma, essa certeza sobre o fato de que Deus era assim, tomou conta por inteiro do coração dele. Se alguém perguntasse: dá-me explicações, faze um arrazoado, constrói uma doutrina que explique a razão pela qual Deus é assim, tão solidário com os imundos e marginais da vida, ele iria dizer: eu não tenho a menor ideia, não sei o que dizer, só sei que é assim. Parece com o Alto da Compadecida, eu não sei como é que foi, só sei que foi assim. Eu não sei como é que é, eu só sei que é assim. São esses testemunhos que Deus dá.
e que não precisa de voz humana, corroboração humana, nem validação humana, nem uma forma de presença estimulante, vem direto, é um testemunho de Deus com o meu coração, com o seu coração, em qualquer lugar da terra. O indivíduo que não tem nenhuma informação, mas acorda visitado por uma convicção. A convicção de que no sentido da vida existe amor. A convicção de que o que é a força motriz de tudo quanto a gente chame vida, esperança, significado, é amor. E sem amor, tudo isso está morto. Aí a pessoa não tem nenhum amparo dogmático, religioso, teológico, filosófico, mas tem esse imprimatur existencial no coração, essa certeza divina. Tem essa inscrição do amor de Deus, feita não em pedras, mas no espírito e de maneira inapagável. É assim que esse indivíduo chega e se ajoelha, o que naqueles dias também era uma coisa impensável. Por estar ajoelhado aos pés de Jesus, ele poderia ser inclusive apedrejado se fosse visto por fariseus, saduceus, autoridades do templo, teólogos raivosos. Ele poderia significar numa blasfêmia a ser punida. Um homem vir e se ajoelhar diante de outro. Mas ele não quer saber. O que ele tem dentro dele é mais forte do que qualquer que seja o critério proibitivo do lado de fora. E o habita essa convicção de que na presença de Jesus há copiosa misericórdia, copiosa redenção, a compaixão. Ajoelha-se. E aí se diz, lindo, se diz que Jesus, olhando para ele, se encheu de compaixão. Não tem nenhum vínculo entre o que aconteceu e a necessidade de Jesus fazer uma demonstração. Tipo, chegou a hora de eu fazer uma demonstração sobre o meu poder. Se Jesus fosse assim, ele não seria de Deus. Se Jesus dissesse, oba, agora é uma oportunidade de provar que eu curo leprosos, ele seria só um diabrado poderoso, nada mais do que isso. Mas é porque ele, olhando a situação do homem, o coração se enche de compaixão. Ele sente essa paixão visceral pelo estado da dor intestina do indivíduo. A palavra compaixão, nas expressões originais do Novo Testamento, vem carregada desse elemento visceral, dessa dor de cólica, dessa compulsão obrigatória na direção de socorrer o doído, assim como o indivíduo que está com uma cólica intestinal precisa se auto-socorrer para não fazer um vexame. A compaixão produz esse vexame da ação solidária na direção do carente. E Jesus se enche de compaixão. Para ele é incontrolável. Para ele é inadministrável o sentimento, o compromisso, o olhar, a decisão. E é na direção daquele homem que ele vai e toca. Mete a mão no pus, na chaga, na imundícia. Mete a unha sem asepsia, se mela. Toca o cara. Porque quando o homem diz, se tu quiseres, tu podes purificar-me, ele fazia uma declaração de fé. Se eu sei que basta tu quereres, eu fico bom. Teu problema não é poder.
Eu só não sei se tu queres. E eu não vou querer te sequestrar em nome do teu poder. Eu sei que tu podes, mas eu estou aqui quebrantado dizendo que se tu quiseres, tu farás. Não te imponho nada, apenas me aproximo dizendo, eu sei que não depende de poder, depende da soberania, da tua sabedoria e da tua vontade. Mas se tu quiseres, tu podes. E o meu coração não tem nenhuma dúvida a respeito disso. E Jesus não ficou de blá, 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 não fez um discurso sobre o amor de Deus, não disse porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, não falou nada disso. Ele estendeu a mão e meteu a mão na ferida. A declaração de Deus, a prova do amor de Deus para conosco não é conversa, não é uma multiplicação de salmos, nem de textos, nem de afirmações poéticas sobre esse amor. Isso aí nada, sinceramente, é a mesma coisa. Deus prova o seu amor para conosco através de fatos, através da realidade de Cristo ter enfiado a mão na lepra universal. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores. Sendo, como diz Paulo, ainda pecadores no sentido de alienados, brutalizados, esquecidos, antagônicos, adversários de todo bem, comprometidos com a inveja, com o ódio, com a vingança, com a competitividade perversa, com a egolatria, com o narcisismo. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo Jesus ter se dado por nós, sendo nós os antagônicos ao amor. E sem nenhuma perspectiva de que, por causa desse amor, nós ficaríamos comovidos. Ao contrário, a maioria da terra continuaria a odiá-lo sem motivo, mas a si mesmo ele prova. Ele mete a mão. E ele não para de insistir nesse desejo obcecado de manifestar sua compaixão para com todos nós, mesmo para com aqueles que são enfrentados, que são confrontados, que são esmagados pela verdade, tanto mais quanto sejam, mais objeto do amor de Deus estão sendo. Como diz o livro de Hebreus, que enquanto a gente recebe disciplina, enquanto a gente recebe choque, confronto, pedagogia doída, é porque nós estamos sendo tratados como filhos. Porque no dia em que nós não recebermos mais perturbação, angústia, depressão, crise de consciência, necessidade aflitiva de arrependimento, de transformação, é porque nesse dia nós nos tornamos bastardos. Nesse dia o Espírito de Deus disse, sigam os seus próprios caminhos, façam conforme vocês intentem. Quando a gente fica dormente, quando a gente perde a sensibilidade, quando a gente fica cínico, quando a gente consegue praticar o mal, ou a perversidade, ou o engano, ou a mentira, um dia depois do outro, e vai perdendo a capacidade de sentir dor e se habitua a isso, é porque nós fomos nos bastardizando, perdendo a condição sensível de filhos benditamente molestáveis. Mas Deus prova o seu amor para conosco por fatos. Assim como nesse texto que eu li, ele prova o seu amor não apenas dizendo quero, fica limpo, mas metendo a mão. Como a gente o vê fazendo isto aqui todo dia, metendo a mão. Metendo a mão com força onde a gente não pode nem imaginar.
Aí o indivíduo abusado se converte, aí o abusador fica cheio de ódio, mas depois de uma semana começa a cair em si, procura um caminho de graça e recebe perdão. Aí aquele indivíduo que um monte de gente em casa diz, eu não entendo esse Deus que perdoa uma pessoa assim. Se arrepende quebrantadamente, é perdoada e muda de vida e começa tudo de novo. Todo dia eu vejo Jesus metendo a mão na chaga, metendo a mão no pus, metendo a mão no dejeto humano, na bosta humana. Quero sim, provo isso. Não me contamino, me misturo com você, derramo o meu espírito sobre você, não importa quem você seja, nem como você esteja, se no seu coração você carrega essa convicção que se ajoelha, se você carrega essa convicção que se prostra, se você carrega essa convicção que põe o rosto em terra, então saiba, eu quero te purificar e eu enfio a minha mão na tua chaga. Eu não espero você melhorar, você só se tornará curado porque antecipadamente eu meto a minha mão na tua doença. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Eu me antecipo. Não importa em que estado você esteja, por mais repudiável que você se veja, a única convicção que você tem que ter é esta, de que se Ele quiser, Ele pode purificar você. E você tem que ter essa atitude quebrantada de ajoelhar-se no Espírito, prostrar-se diante dEle, com essa certeza de esperança, com essa expectativa de compaixão. E Ele, tomado de compaixão, vai dizer, como é que você faz essa pergunta a mim? Eu já provei o meu amor para com todos os seres humanos, dando a minha vida, sendo você um antagônico. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tirou, tira e tirará. Eu sou o Cordeiro imolado antes de haver criação, porque o meu compromisso original já era com a compaixão redentora. Então nem me pergunte se eu quero. Você não percebeu ainda que é só o que eu quero? É te limpar, é te purificar, é te pacificar, é te dar uma consciência que consiga dormir à noite e acordar esperançosa. Tudo que eu quero é construir para você a vereda simples, onde você vai poder ser feliz, ao invés de fazer a escolha pelos complexismos infelicitantes que desgraçam a vida para sempre. Será que não deu para perceber que todo o meu caminho é amor, é graça, é compaixão curadora, é redenção que se oferta a todo aquele que crê, que deseja, que se entrega, que não duvida e que simplesmente se prostra com esperança? Jesus, eu estou aqui dizendo essas palavras da maior singeleza, da maior simplicidade, da maior verdade, da maior descrição do teu dia a dia, do teu carinho para com os homens. Eu estou aqui como intérprete fiel deste amor que não deixa dúvida e dessa compaixão que enfia a mão na chaga humana, prova que quer porque quis e porque todo dia demonstra de novo que não se arrependerá do bem em nosso favor, porque tu não desistes de amar, porque tu nunca não amaste. Por favor, Jesus, que o teu Espírito gere o constrangimento que minha voz não gera, que os meus argumentos não produzem, que as minhas veemências não carregam, porque não há aqui nenhuma tentativa de impressionar ninguém por nenhum meio. Só existe uma confiança esmagadora, uma confiança inamovível.
de que a tua palavra não volta para ti vazia. Ao contrário, no Brasil, no mundo inteiro, onde ela está sendo ouvida, ela está produzindo os constrangimentos da vida, as comoções da compaixão, as convicções de que existe chance e esperança para quem quer que, por mais imundo que se sinta, quebrantadamente se prostre e receba o misturar da tua mão com a chaga do nosso próprio repúdio. Obrigado porque assim está sendo e obrigado porque esse é o fruto que obteremos. O testemunho de muitos dizendo: eu fui visitado, eu estou sendo, eu quero ser, eu serei. VNV TV, o canal é você.